A noite era um manto negro, apenas iluminado pelos faróis incansáveis do meu caminhão. Rodava por estradas secundárias, entre paisagens desconhecidas, cortando florestas densas e cidades esquecidas. Como caminhoneiro experiente, não era incomum percorrer esses trechos solitários, mas algo naquela noite estava fora do comum. O rádio chiava como se tentasse falar de um mundo distante. Mal conseguia sintonizar uma estação, e o silêncio ao meu redor era ensurdecedor. Uma sensação de inquietação me dominava, como se algo estivesse à espreita nas sombras. Foi quando avistei algo à beira da estrada. Uma figura indistinta, um vulto humano. Tão distante que não conseguia discernir detalhes. Descartei como cansaço, uma ilusão causada pela exaustão da jornada. Mas aquela presença misteriosa parecia persistir, ora mais próxima, ora sumindo na escuridão. Um arrepio incontrolável percorria a minha espinha, uma sensação de medo crescente, mesmo com a cabine aquecida. O rádio começou a emitir sons estranhos, estática alta e murmúrios desconexos. Uma sensação de terror cresceu dentro de mim, os sentidos aguçados em alerta máximo. Era como se o universo estivesse tentando me dizer algo, mas eu não conseguia entender. Então, os faróis do caminhão piscaram e se apagaram por completo. Tentei frear, mas os freios pareciam não responder. O veículo avançava descontroladamente pela estrada escura, uma sensação de impotência tomou conta de mim. De repente, uma figura surgiu diante do para-brisa, uma sombra imensa, indescritível. Gritei, mas o som foi engolido pelo vazio. Tudo ficou negro. Quando recobrei a consciência, estava parado à beira da estrada. Os faróis brilhavam normalmente, a chuva havia parado. Tremendo, olhei ao redor, mas não havia sinal daquela figura. Liguei o rádio novamente, mas agora tudo estava calmo. A lembrança daquela noite assombraria a minha mente para sempre. Seria uma alucinação? Ou algo além da nossa compreensão habita as estradas à noite, esperando por viajantes desavisados? O medo ainda pulsava em mim, pois nunca descobri a verdadeira natureza do que encontrei naquela noite. Cada curva agora traz consigo o espectro daquela experiência. Não sei se algum dia encontrarei respostas ou se continuarei vagando entre o mistério e o terror das estradas solitárias da noite. As sombras daquela noite persistem, um lembrete constante de que há mistérios neste mundo que talvez nunca sejam revelados. Aquela noite assombrou meus pensamentos, mas a vida na estrada não parou. Continuei minhas viagens, cada curva trazendo consigo a lembrança daquela experiência. No entanto, algo havia mudado em mim. Uma inquietação constante me acompanhava, como se eu estivesse conectado a algo além da compreensão humana. Decidi buscar respostas. Investiguei lendas locais, histórias sobre estradas amaldiçoadas e encontros sobrenaturais. Encontrei relatos vagos, testemunhos que ecoavam minha própria experiência. Mas nada sólido o suficiente para dissipar o mistério que me perseguia. Cada parada em postos de gasolina, cada conversa com outros caminhoneiros, era uma busca por pistas. Alguns olhavam-me com desconfiança, como se soubessem mais do que estavam dispostos a contar. Outros apenas balançavam a cabeça, como se confirmassem minhas suspeitas sobre a estranheza das estradas noturnas. Em uma noite particularmente escura, enquanto dirigia por uma estrada remota, uma figura familiar surgiu à beira da estrada. A sombra se movia em meio à escuridão, chamando minha atenção. Dessa vez, ao invés de ignorar, parei o caminhão. Saí da cabine, sentindo um arrepio percorrer meu corpo. A figura se aproximava lentamente, revelando-se como um vulto humano, mas algo nele não era totalmente terreno. Não havia expressão facial, apenas um vazio sombrio. "Quem é você?" perguntei, minha voz vacilando. Não houve resposta, apenas um olhar vazio fixado em mim. O medo que antes me dominava começou a ceder lugar a uma curiosidade intensa, uma ânsia por entender o inexplicável. Então, a figura estendeu a mão em minha direção. Um reflexo de temor me fez dar um passo para trás, mas algo me impulsionou a estender minha própria mão e tocar a dele. Foi como se o tempo e o espaço se distorcessem, uma enxurrada de imagens, sensações e sons inundaram minha mente.
Vislumbres de estradas além da compreensão humana, de horizontes desconhecidos e de uma vastidão cósmica me atingiram como um vendaval. E então, tudo se dissipou. Encontrei-me novamente à beira da estrada, a figura não estava mais lá. Minha mente estava turva, tentando compreender o que acabará de acontecer. Desde então, as estradas noturnas tomaram um novo significado. Aquele encontro misterioso deixou-me com mais perguntas do que respostas. Continuo minha jornada, mas agora carrego comigo não apenas a lembrança daquela noite assombrada, mas também uma sede por desvendar os mistérios ocultos que espreitam nas estradas da eternidade. Pelo menos era isso que eu tinha pensado antes de me ver morto na mesma noite chuvosa.